Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o módulo 1. Vou falar um pouco sobre os conceitos básicos e fundamentos matemáticos relacionados à eletrônica de potência. Vou falar um pouquinho sobre potência e energia, né? A primeira coisa que eu levo para vocês é sobre a notação. É muito importante a gente poder diferenciar, né, e saber detectar o que é valor instantâneo, valor RMS. Então, para os valores instantâneos, a gente usa geralmente uma letra minúscula. Pode vir ou não com T, né? O T pode estar implícito ou não na variável. As letras maiúsculas geralmente representam valores médios ou eficazes. Pode acompanhar ou ter um índice RMS, ou valor médio também nessa letra maiúscula. Mas em geral, a letra maiúscula é médio ou eficaz. E aí, se for médio ou eficaz, vai depender do contexto, né? Então a gente tem que ter, dependendo do texto que a gente estiver olhando, a gente tem que ficar esperto ali com o contexto, para não cair numa armadilha. Então agora eu vou começar um pouquinho sobre a definição, né? Então suponha um sistema monofásico, um subcircuito 1 e um subcircuito 2. Pelo sentido da corrente ali, a gente detecta que o circuito 1 está fornecendo potência, né? Então a potência instantânea é fornecida do subcircuito 1 para o subcircuito 2. E a gente pode calcular a potência instantânea apenas multiplicando a tensão e a corrente. Repare aí que a gente está falando de potência, de grandezas instantâneas, né? A energia, então, é definida entre dois intervalos, por exemplo, de T1 até T2. E a gente pode calcular a energia fornecida do subcircuito 1 e consumida pelo subcircuito 2 nesse intervalo de tempo, através da integral da potência. A gente pode ver. E a potência média, a gente já faz algumas considerações. Por exemplo, a periodicidade. A gente assume que essa grandeza é periódica e a gente define a potência média como 1 sobre o período que eu estou trabalhando, a integral de 0 até o período. Na verdade, a gente pode utilizar outros limites aí, o importante é que a gente faça essa integral dentro do período, da variável que a gente quer integrar, que no caso é a potência. E t, esse t grande, é o período. E essa definição a gente pode usar tanto para tensão, para corrente, para qualquer variável que seja periódica, né? A gente pode usar essa definição de valor médio. Vou começar a fazer um exemplo do Hart aqui, vou deixar para vocês terminarem. É um exemplo resolvido, então sugiro que vocês façam com mais detalhe. Então, considere a tensão e a corrente mostradas por uma determinada carga. Ele pede para determinar a potência instantânea, a energia absorvida e a potência média. A gente vê que o período é o mesmo, tanto para a tensão quanto para a corrente. No entanto, a tensão fica um pouquinho a mais, no caso, positiva, né? A gente só tem tensão positiva. A corrente não. A corrente ela fica hora positiva, hora negativa. E aí, para calcular a potência instantânea, é só multiplicar ponto a ponto no nosso gráfico. Então aqui, no caso, enquanto a corrente está a 20 amperes e a tensão está a 20 volts, só multiplicar as duas, a gente vai ter os 400 watts. No caso de 0 até 6 milissegundos. De 6 milissegundos até 10 milissegundos, a gente vê que o perfil de corrente mudou. Agora a corrente é menos 15 e a tensão é 20. Então a potência também mudou de sentido. Agora a potência está negativa para o sentido que a gente assumiu. A gente multiplica então menos 15 vezes 20 dá menos 300. Quando a tensão é zero e a corrente tem um valor, a potência consumida ali é zero. É só multiplicar a tensão, que é zero, vezes a corrente, que é menos 15. Então, nesse período de 10 milissegundos até 20 milissegundos, é zero. E aí a gente vai ter um outro período para a gente poder repetir esse mesmo padrão. Esse padrão se repete em um período de 20 milissegundos. Se a gente fosse calcular, então, a energia absorvida, a gente calcula a energia absorvida no período. E aí, aqui naquele período a gente faz a integral dessa potência, que no caso aqui seria a soma, né? A gente tem variáveis constantes, seria a soma dessa área, que é uma área positiva, está acima do gráfico, mais a área de baixo, que é uma área negativa, está abaixo do gráfico. E eu teria a potência média. E se eu quisesse calcular a energia, aí eu vou ter que considerar a integral da potência sem dividir pelo período, conforme a gente viu nas expressões anteriores. E eu vou deixar para vocês terminarem esse exemplo. Vou falar um pouquinho sobre o valor eficaz. Você deve conhecer já essa definição, então vou ser bem breve. Então, considerando que o circuito tem uma carga puramente resistiva,
Por que essa carga é resistível? É porque aí a gente vai ter uma relação linear entre a corrente e a tensão, né? A gente só vai mudar a amplitude da corrente para a tensão. E a gente pode substituir então na equação da potência, que potência é tensão ao quadrado sobre R. E se a gente calcular a potência média, né, dessa potência definida, a gente vai usar a formulação que a gente já conhecia, de 1 sobre t de 0 a t da potência, e a gente vai chegar aqui nessa expressão que a gente definiu como sendo o valor RMS ao quadrado. Esse valor que está aqui dentro do parênteses, né, a gente tirou o R para fora da integral, esse valor aqui a gente define como RMS ao quadrado. E aí, se a gente tirar a raiz, né, tirar a raiz desse valor aqui, a gente tem a definição de RMS. Se a gente fizer o mesmo para a corrente, a gente vai chegar na mesma expressão, em que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Se a gente calcular a potência média consumida por essa carga, a gente vai ter que usar aquela expressão que a gente já conhecia. Tirando esse R para fora da integral, a gente pode isolar o valor RMS aqui da corrente ao quadrado. E aí, o IRMS vai ser a raiz disso, que é a definição da corrente RMS. Repara que aqui é uma letra maiúscula e a gente tem um índice aqui indicando que é o valor RMS, né? Aqui no caso é uma letra maiúscula e aqui a gente tem visivelmente que a potência é média. Então, um outro exemplo do Hart aqui seria calcular o valor eficaz de uma onda periódica. Vocês lembram do exercício anterior do vídeo da semana passada que a gente tinha aqui para calcular o valor da potência consumida por um circuito. E a gente teria que trabalhar com o valor eficaz. Então a gente vai usar a definição do valor eficaz para calcular a tensão, o valor RMS dessa onda quadrada. E aí aplicando, a gente pode aplicar diretamente a fórmula que a gente viu. O valor RMS vai ser vai ser a raiz quadrada de 1 sobre o período, da integral sobre o período, da variável que a gente quer ao quadrado. Não pode esquecer disso aqui. E substituindo os valores, vocês podem chegar aqui. O valor RMS de uma onda quadrada vai depender desse D. Esse D, a gente vai ver mais para frente que é razão cíclica. É uma razão entre o período que a gente fica ligado, né, que no caso aqui é dt, dividido pelo período total, que no caso aqui é t. Então a gente vai ter essa razão cíclica relacionando ali o valor RMS. Depois vocês façam esse exemplo aí do Hart. E aí um outro exemplo que eu acho muito importante fazer nesse contexto seria para ondas triangulares, que a gente vai usar bastante também ao longo do curso. E aí o valor RMS vai ser o valor de pico da minha onda triangular, né? Essa onda triangular, a gente pode mudar essa posição T1 aqui para qualquer ponto, né? Contanto que ela tenha um valor negativo, aqui esqueci do sinal, tem um valor negativo de IM e um valor positivo de IM, a gente pode mudar esse valor de T1 aqui para qualquer lugar, o valor RMS vai ser o mesmo. Repare que aqui o valor RMS não depende do T1, mas depende só da amplitude, que é o IM, e do raiz de 3. Ok? Recomendo também que vocês façam esse exemplo aí do livro. E agora, o último tema que a gente vai tratar nesse vídeo será o regime permanente senoidal. Aqui é só relembrar um pouquinho do regime permanente senoidal. Então, considerando que a gente tem ali uma carga resistiva e indutiva, e assumindo ali que as tensões em regime permanente, que a tensão seja em regime permanente, raiz de 2 vezes V, sendo que esse aqui é o valor RMS, seno de ômega t, então a gente considera aqui um ângulo zero, a gente coloca esse valor de tensão aqui na referência. Esse valor fasorial, a gente representar no domínio fasorial, ele vai ter esse pontinho aqui, representa que é um número complexo, né? Ele vai ter módulo e vai ter ângulo, né? O ângulo nesse caso é zero. A corrente, ela vai estar, por conta de ser um elemento indutivo, ela vai estar atrasada de um ângulo φ. Então a corrente também vai ser um número complexo, definido por módulo e ângulo. Esse ângulo aqui é negativo por conta do elemento indutivo. Então, no elemento indutivo, a nossa corrente vai estar atrasada. No diagrama fasorial, ela representa um ângulo negativo aqui, sendo que aqui é minha referência. Os ângulos positivos são no sentido anti-horário e os ângulos negativos são no sentido horário. E aí, só para a gente lembrar como é que funciona a questão do atraso, né? Muita gente confunde isso. A tensão aqui, se a gente for reparar, o que vem primeiro? A tensão ou a corrente, né? Então, se a gente olhar o ponto zero aqui,
a tensão cruza o eixo zero subindo, né, do negativo para o positivo. Um tempo depois, na verdade, um ângulo de φ tempo depois, a corrente sobe. Então, nesse caso aqui, a corrente está atrasada. A corrente demora a aparecer, demora mais um tempinho a aparecer depois da tensão. E aí a gente pode dividir essa corrente também em parte real, que está em fase com a tensão, e parte imaginária, que está em quadratura com a tensão. A gente pode perceber que essa corrente azul aqui, azul mais claro, pode ser decomposta entre duas correntes. A corrente vermelha, que está em fase com a tensão, e a corrente verde, que está em quadratura com a tensão. A gente vai ver que cada uma delas está relacionada à potência ativa e reativa do circuito. Os fasores, eles estão relacionados pela impedância complexa. Lembrando que essa impedância aqui, apesar de ser um número complexo, ter parte real e parte imaginária, não representa uma curva, e sim uma relação entre dois fasores, né, que seriam os fasores de tensão e o fasor de corrente. Então essa impedância tem parte real, parte imaginária, e o ângulo é φ positivo, né, por conta de ser indutivo. A nossa corrente, se a gente for calcular ela a partir dessa função da impedância, a gente vai ver que ela vai dar um ângulo negativo. Lembrando que aqui a gente vai dividir a tensão pela impedância. A tensão nossa aqui tem referência zero, a impedância tem ângulo φ. Para dividir fasores, a gente vai lembrar que é só dividir os módulos, né? Então vai ficar a corrente, o módulo da corrente vai ser V sobre Z. E o ângulo, no caso da divisão, é só diminuir os ângulos. Vai ficar zero menos φ, que é menos φ. Então só um review aí de regime permanente senoidal. Então a potência complexa, que é o S, ela é definida. Então isso aqui é uma definição, tem que ser assim, da tensão fasorial, né, um número complexo, vezes o conjugado da corrente. Não pode esquecer desse conjugado, pessoal, não pode. E aí a gente vai ver que, para o nosso exemplo, a tensão está na referência zero, a corrente, o conjugado dela, o conjugado de número complexo, é só diminuir o ângulo, né? Desculpa, diminuir não, colocar negativo no ângulo, né? Multiplicar por menos 1. E aí a gente vai ver que essa potência complexa ela vai ter um módulo e um ângulo. Esse ângulo vai ser positivo, né? Então vai ter parte real e parte imaginária positivas. E a magnitude vai ser o módulo o valor RMS da tensão e o valor RMS da corrente. Estou lembrando disso. E a potência ativa, ela vai ser a parte real dessa minha potência complexa, S. Que aqui no nosso caso vai ser V vezes cosseno, a gente já sabe. E a potência reativa, ela vai ser a parte imaginária desse Q, que nesse caso aqui vai ser positivo, porque é um indutor. E aí o módulo dela vai ser a valor RMS da tensão vezes o valor RMS da corrente, vezes o seno do ângulo entre a tensão e a corrente. É só um review aí para a gente poder lembrar. E o fator de potência também é uma definição. Lembrando que qual definição? É a potência ativa dividido pela potência aparente. A gente já calculou a potência aparente, então o fator de potência é P sobre V vezes I. É uma forma alternativa de representar. Só lembrar que o fator de potência ele mede a eficácia do consumo de potência. Lembrar que eficácia é diferente de eficiência, né? Então é o tanto de potência que flui que realmente eu consumo. A potência reativa ela fica ali para alimentar os campos elétricos e magnéticos ali do meu circuito. Ou de forma mais abrangente, quando eu tiver circuito eletrônico, aí a definição muda um pouquinho, que a gente vai ver mais para frente. Então, de forma ideal, o fator de potência deve ser unitário, para que a gente não tenha aquela corrente de quadratura e estimule perdas ali no nosso condutor, que leva a energia até a nossa carga. Deixar um exemplo para vocês, com resposta, para vocês exercitarem e lembrarem aí como é que faz esse tipo de cálculo. Então, nesse vídeo, a gente viu que a notação é importante, fiquem atentos à notação, se a gente está falando de valor médio ou valor eficaz. As definições de potência instantânea e potência média, é importante também. A definição de energia, que leva em conta o período. A definição de valor eficaz e valor médio, lembrar disso aí e fixar na nossa mente. As considerações sobre regime permanente senoidal, fator de potência, potência ativa, reativa, esse tipo de coisa. A definição do fator de potência. E existem outras figuras de mérito com relação ao valor eficaz e o valor médio, que eu vou deixar para vocês darem uma olhada do professor Kazuo Nakashima, que eu vou deixar anexo também nessa aula. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Bons estudos.